Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética. Apologética, a defesa da fé. E o tema do nosso trimestre trata dos ataques contra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo sempre sofreu ataque. A Igreja de Cristo sempre foi perseguida. Muitos cristãos morreram nos séculos a fios, entregues aos leões nas arenas, tiveram suas cabeças decepadas, foram queimados na fogueira e assim por diante. Sofreram maus tratos, sofreram perseguição, sofreram torturas. E nos últimos dias não é diferente. Tratando dos últimos dias, nós temos as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje não tem mais a fogueira, hoje não tem mais o esmagador de polegar, não tem mais o esmagador de joelho, não tem mais a cadeira inquisitória menor, a cadeira inquisitória maior. Se você tem curiosidade, entra aí na internet e coloque os instrumentos de tortura da Inquisição na Idade Média. Aí você vai se assustar com a quantidade de coisa que você verá. Ou compre o livro A Inquisição e os Instrumentos de Tortura da Idade Média. Ou compre o livro Lições da História que não podemos esquecer. Ou compre o livro dos Mártires. Ou compre de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Ou compre Mártires do Coliseu. Ou compre Pais da Igreja. Você vai ter uma noção do que eu estou falando. Neste sentido, tratando das sutilezas atuais da igreja, nós entraremos na lição de número 6, que fala sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Nós já falamos sobre a sutileza da banalização da graça, nós tratamos sobre a sutileza da imoralidade sexual, nós tratamos da sutileza da normalização do divórcio, nós tratamos da sutileza do materialismo e do ateísmo. Este foi ontem, inclusive eu quero deixar aqui um abraço e os parabéns ao professor Maurício Duarte, que ensinou uma aula muito boa. E nesta semana nossa temática tratará sobre a sutileza das ideologias no plural contrárias à família. Então eu quero aproveitar para pedir a você que se inscreva no nosso canal. Se inscreva, comente, compartilhe, curta. Se inscreva agora, não perca tempo não, tá bom? Este é o nosso primeiro vídeo da semana. Querendo Deus, nós faremos outros 5 vídeos, pois são 6 no total. Aí você assiste este hoje já sabendo que provavelmente terão outros. Eu digo provavelmente porque Tiago ensina na Bíblia que o futuro só pertence a Deus. Vamos então para a leitura de hoje, lição número 6, preparada para 6 de agosto de 2022, e o título da lição é A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Inclusive, esta semana estaremos ensinando ali no CETEC sobre os evangelhos sinóticos. Nós vamos estudar essa matéria no CETEC, no curso básico em teologia. Um abraço ao pastor Josafá, ao pastor Carlos Simão, ao pastor Adejarlan, ao presbítero Giovanni, ao pastor Murilo. Deus abençoe todos vocês. A leitura de hoje, segunda-feira, a primeira da semana, está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Mateus 19, versículo 6. A epígrafe diz: a família é uma união indissolúvel entre homem e mulher. A família é uma união indissolúvel entre homem e mulher. Mateus capítulo 19, versículo 6. Farei leitura na tradução Revista Almeida Corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Defesa da Fé da CPAD. Vamos lá. Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Pois bem, nós já tratamos 2 lições especificamente deste tema. Nós tratamos a lição de número 3, quando tratou sobre a sutileza da imoralidade sexual. E nós tratamos a lição 4, quando nós tratamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Eu creio que merece aqui um esclarecimento logo de início, né?
A lição da semana diz a sutileza das ideologias contrárias à família. Família. E o texto diz: família é a união indissolúvel entre homem e mulher. Bom, homem e mulher iniciam a família, mas a família não é só esse conceito. Por isso que no inglês nós temos duas palavras, home e house, onde house é casa e home é lar. Família começa com o homem e com a mulher, mas a família aqui está tratando daquele grupo onde as pessoas estão convivendo, ou seja, é o home, o lar, a criação de um lar. Não é exclusivamente o casamento. Por exemplo, irmãos e irmãs da mesma casa compõem a família, porém não são casados. Então, só para entender que o termo família é mais amplo do que o termo casamento. Então, nesta semana nós não trataremos de casamento. Nós trataremos nessa semana de família, unidos todos ali num só propósito, só para esclarecer. Neste sentido, eu tenho alguns livros a apresentar. Este é o primeiro vídeo, então eu tenho que apresentar. Livro interessante, 120 minutos para blindar seu casamento. Ó, um livro muito interessante. Aqui a câmera automática ela gira para lá e para cá sozinha. Este é o primeiro livro que a gente apresenta. O segundo dos mesmos autores, Casamento Blindado, dos mesmos autores, Casamento Blindado, está aqui. O terceiro, do pastor Josué Gonçalves, esse aqui eu comprei desde 2001. Eu estive com ele no congresso, numa convenção em Salvador. 104 erros que um casal não deve cometer. Eu indico este aqui também. Este aqui, Desvendando os segredos da linguagem corporal. Isso aqui é interessante. Às vezes um fala, o outro fala por intermédio dos atos, dos gestos. É interessante conhecer. Este aqui, que inclusive foi tema da escola dominical também. Família, valores e princípios cristãos para relacionamentos frutíferos e a igreja sadia. Eu indico este livro aqui também. Nós utilizamos ele na escola dominical. Outro, a família cristã e os ataques do inimigo. Ó, parece até que é o mesmo assunto. A família cristã e os ataques do inimigo. O inimigo sabe que na hora que ele destruir a família, ele destrói a igreja, ele destrói a política, ele destrói tudo. Outro, família no Antigo Testamento, história e sociologia, para nós entendermos como era no Antigo Testamento, para compreendermos como aplicarmos nos dias atuais. Esse aqui é da CPAD. Esse, família em perigo. O ataque o que todos devem saber sobre a ideologia de gênero. Ó, ideologia de gênero, família em perigo. Esse aqui eu quero mandar um abraço para Larissa. Larissa é fiscal de transporte e trânsito em Luiz Eduardo Magalhães, minha querida amiga Larissa. E um abraço também ao irmão Tatal, é a forma que a gente chama o pai dela. Esse aqui fala também sobre a prosperidade do casamento. Tem um ditado que diz que casal unido cresce junto. E esse aqui, a igreja familiar, a igreja saindo de dentro do templo e indo para os lares. E o último que eu deixei aqui está na linha deste que a Larissa me deu, esse aqui, ó. Larissa me deu este aqui no meu aniversário e eu indico para vocês agora este aqui, onde tem uma pergunta: nascido gay? Alguém nasce gay? Recentemente teve um médico em nossa sala de aula na sede. E ele fez um esclarecimento muito bom. Ele disse: não, todo mundo nasce como uma folha em branco. O contexto em que aquela pessoa vive é que vai direcionar aquela pessoa no que diz respeito a gestos, a costumes, a fala, a pensamentos e assim por diante. Logo, é algo muito interessante que nós vamos estudar esta semana. E deixo também aí que eu esqueci de trazer para apresentar, mas você pode consultar no Google e pode consultar no YouTube, sobre a seita Meninos de Deus. Vou repetir, Meninos de Deus. Consulte aí e veja o que a internet diz acerca desta seita e perceba se o que nós vamos estudar esta semana não são fragmentos de ensinamentos como os desta seita. Pois bem, tratando especificamente do nosso assunto, na segunda-feira nós temos que a família é a união indissolúvel entre homem e uma mulher. Na realidade, a família deve ser indissolúvel. Quando lá nos primórdios Deus criou Adão e Eva, a primeira coisa que o Senhor disse a eles, está lá em Gênesis 1:28, foi
frutificai. E o Senhor lhes abençoou e o Senhor lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Multiplicai, multiplicai. Enquanto eles estavam dentro do Éden, sem qualquer pecado, Deus disse a eles: multipliquem-se. O que os anjos não podem fazer, pois o número dos anjos é o mesmo sempre, aos homens foi dado o direito de multiplicarem-se. E os homens então, Adão e Eva, cumpriram a vontade de Deus. Alguns, infelizmente, querem fazer os outros crer que eles só cometeram pecado, ou seja, eles só praticaram o ato sexual, o coito, quando eles saíram do Éden. Mas na realidade não é esta. Na realidade, lá dentro do Éden, eles cumpriram a vontade de Deus, que é multiplicar. E não há outro meio de multiplicar. Se houvesse a ideologia de gênero, os casamentos homossexuais estariam com razão, porque teria outro meio de multiplicar. E não tem. O texto diz: macho e fêmea os criou. E por esse motivo o Senhor lhes deu o direito de multiplicar. Naquele momento, surgiu então a ideia, quando falou em multiplicar, a ideia de um ambiente saudável onde o homem possa viver. Observem todos que quando nós tratamos de família, dá aquela ideia de uma proteção, dá aquela ideia de um refúgio, dá aquela ideia de um local onde você pode correr dos perigos. Entenda isso figuradamente falando. O sentimento que você tem dentro de si, quando você está no seio da sua família, no regaço, junto com a sua família, é diferente do sentimento que você tem por estar em qualquer outro lugar. Bem recente, tivemos um problema com uma pessoa que estava em situação de rua. Quase literalmente, né? Quase literalmente ficou bom. Embaixo da ponte. E alguém tentou tirar dessa pessoa os filhos. As crianças não podem estar nessa situação, tal, mas a ideia foi tirar as crianças e deixar quem estava com as crianças lá na mesma situação. Aí, com muita sabedoria, alguém decidiu: não, se tem que tomar alguma providência, vai ter que tomar providência com relação ao grupo, porque estão lá naquela circunstância, mas tudo aquilo que é possível favorecer está sendo favorecido. Está catando latinha, está reunindo papelão, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quando ganha uma balinha, em vez de chupar, dá para a criança, está dando o agasalho que pode, está dando a proteção que pode. O que é isso? Isto chama-se família. Não é motivo para tirar um filho de alguém a falta de condição financeira. Não é motivo para tirar o filho de alguém a falta de agasalho. Pelo contrário, os pais, os responsáveis, têm que fornecer o agasalho e o Estado do mesmo jeito. Então nós temos ali um contexto de família. Eu recordo que certa vez eu fiz algo errado, quando criança, eu aprontei uma situação na escola e esta situação chegou ao conhecimento do meu pai. Aí meu pai me chamou e disse: olha, eu estou sabendo tal coisa, me conte a verdade. Se você não me mentir, é por isso que hoje eu tenho raiva de mentiroso. Eu não sou muito chegado a mentiroso não, mentiroso comigo é meio na porrada. Se você me mentir, você vai cair no cacete, disse meu pai. E cacete para nós aqui do Nordeste é pau no lombo. Agora, se você não mentir, eu só vou ter uma conversa contigo, preciso te orientar. Aí eu não menti, meu pai foi lá, viu que tudo que eu falei foi do jeito que aconteceu. Meu pai voltou em casa, me sentou na frente dele, me deu uma lição de moral. E até hoje, meu pai já partiu para a eternidade, mas até hoje a lição de moral do meu pai soa nos meus ouvidos. Família é aquele local para onde, como um pássaro, você dá o voo, você vai, mas sabe que quando voltar você tem onde se agasalhar. É por isso que existe uma síndrome chamada de a síndrome do ninho vazio. Quando os filhos crescem, os pais veem os filhos criar suas asas de uma forma figurada e voar, os pais então olham para o ninho, veem o ninho vazio e sentem aquela falta, sentem aquele aperto. Eu tenho um amigo que mandou o filho para a faculdade e ele me encontrou algumas vezes e de vez em quando ele chora. Ele diz: eu sei que meu filho está bem, mas é que eu sinto falta. Então é a síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque a família é feita para isso, é feita para abraçar, é feita para estar unida. O que é a família? A família é crianças correndo dentro de casa. Como eu tenho uns sobrinhos que fazem desse jeito, é criança correndo dentro de casa. A família
é cunhados, é concunhados, é sogro, é sogra, é irmão, é pai, é mãe, é tio. Isso é família. Só que infelizmente o inimigo tem criado meios para acabar com esta ideia de família. Acabar com esta proteção, acabar com esta união, acabar com esta força, porque a família unida que tem força, ela vence. Eu estava outro dia dizendo para alguém, tal lugar tem carne mais barata. Aí alguém da família deu a ideia, por que nós não compramos um freezer e alguém vai lá, recolhe aqui todo mundo um dinheirinho, vai lá e compra para todo mundo, traz e coloca aqui, todo mundo quando quiser vem aqui e pega. Isso é uma forma de economia familiar. Sendo assim, nesta semana nós vamos trabalhar sobre a ideia de que o inimigo sutilmente ele tem trabalhado contra a família. Ele tem criado intriga entre um e outro, e há um texto do Novo Testamento que diz que o lar dividido não cresce. 3 contra 2, 2 contra 3, sogra contra nora, nora contra sogra, sogro contra genro, cunhado contra cunhado. Não é assim que funciona. E por estes caminhos, assim como aconteceu com Caim e Abel, pode acontecer coisa ruim no meio da família. O inimigo ele não só tem criado estas pequenas intrigas no seio da família, como também tem criado ideias contrárias à própria conceituação de família, como é o caso dos casamentos homossexuais, como é o caso da ideologia de gênero, que tem minado as famílias. Fique conosco, pois esta semana nós teremos muito assunto para discutir. Se você é aluno da Escola Dominical, esteja firme, estude bastante, se você é professor principalmente, porque domingo nós teremos um bom assunto para tratarmos em sala de aula, tá bom? O que você achou desse comentário? Se inscreve aí no nosso canal. Antes de mais nada, deixa eu dizer para vocês aqui como é que estará a lição do próximo domingo. A lição do próximo domingo, ela vem dividida em 4 pontos. O primeiro ponto fala-nos sobre família, projeto de Deus. Foi Deus quem projetou a família. Segundo ponto, fundamentos da família cristã. Em que está fundada a família cristã? Quais são os seus ideais? Eu até vou colocar aqui. Casamento monogâmico e heterossexual. Um homem com uma mulher e heterossexual, não homossexual. 3. A sutileza da nova configuração de família. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. É coisa sutil, é coisa nova. É coisa que vem surgindo de uma época para cá. Mas a igreja que segue a Bíblia nunca adotou isso aí. Tem a questão da sexualidade não binária, quer dizer, binária é 2, não binária, de não julgar, de não forçar, na linguagem que pode ser uma linguagem neutra, em vez de dizer todos ou todas, diz todes. Não, a igreja não adota isso não. Para a igreja existe menino e menina, macho e fêmea. Para a igreja não tem essa diferença não. Deus não criou ninguém binário não. Inclusive, às vezes alguém só falta querer me bater quando eu entro nesses assuntos, mas eu lamento. É assim que sempre foi, é assim que sempre será. E o 4º ponto vai falar sobre os princípios bíblicos para uma família sólida. Aí vem o papel dos pais. Pai tem que ser pai, pai não pode ser perder a função de pai para o filho, filho tem que ser filho, filho não pode ser pai antes da hora. O papel da igreja como conciliadora e assim como orientadora, melhor dizendo, e assim por diante. Trataremos um bom assunto e você deve se inscrever no nosso canal. Deixa aí sua opinião, o que você achou acerca disso. E até mais, fiquem todos na paz do Senhor.